Olá a todos os queridos seguidores do desenvolvimento humano. Aqui Santiago Assunção, teu coach de desenvolvimento pessoal e profissional, em meio aos ruídos da rua, em meio à pandemia, em meio à quarentena forçada, produzindo aqui um conteúdo para ajudar você a superar esse momento de provação, esse momento em que todos nós estamos sendo desafiados. E mais do que nunca, crescer a nível pessoal e a nível profissional nesse momento não é um fetiche, não é vaidade, é uma necessidade você investir em si mesmo, principalmente nesses momentos em que você realmente precisa, revigorar suas forças, despertar o melhor que existe dentro de você. E para você realmente vencer esses desafios, para você superar tudo isso, uma das melhores ferramentas é o conhecimento. É você aprender a respeito do que está acontecendo, é você se informar nas fontes mais apropriadas, é você buscar os conhecimentos mais assertivos a respeito da sua situação, do seu contexto, que significa você tem que adquirir uma visão panorâmica. Eu estou falando aqui de forma genérica. Você pode utilizar isso para o coronavírus, essa crise do coronavírus. Você pode utilizar para a crise financeira que está se manifestando, está se avolumando aí. E você também pode usar para uma crise pessoal, uma questão muito íntima sua, ok? Então eu estou falando sobre conhecimento. Monteiro Lobato, ele disse o seguinte: quem não lê, mal ouve, mal sente e mal vê. A leitura é fundamental para o desenvolvimento do intelecto, para o desenvolvimento da mente das pessoas. Um indivíduo que lê pouco, ele tem pouca capacidade de julgar, pouca capacidade de dar juízo às coisas, de dar o verdadeiro valor. Por quê? Porque tudo que você tem é pelo que você sabe. E o que você não tem é pelo que você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. É assim comigo, é assim com todos nós. Então, um dos grandes segredos para o sucesso, para superar os desafios, é saber mais coisas, aprender mais e mais. Ok? Tenha em mente isso, que você tem que se voltar para a área do aprendizado. E eu aconselho você, como a maioria dos grandes filósofos de nossa época, os filósofos antigos, e o maior filósofo que existe atualmente, chamado Olavo de Carvalho, ele indica: comece pela Bíblia. Quer adquirir conhecimento? Comece pela leitura da Bíblia. Com a misericórdia de Deus, o Criador, eu já li a Bíblia 4 vezes. Da Bíblia eu expandi a minha leitura, a minha sede, a minha fome de aprendizagem para vários outros livros, que vieram os livros de teologia, vieram os livros de arqueologia sobre a Bíblia, vieram livros de apologética, que é a defesa da fé cristã. Aí entraram outros livros na área de empreendedorismo, entraram livros na área da administração de empresas, teorias da administração. Daí, na pesquisa desses livros, eu cheguei à área da programação neurolinguística primeiro, depois conheci o coaching e, mais atualmente, mais recentemente, o desenvolvimento pessoal. E sem leitura, nenhum desses mundos estariam disponíveis para mim. Sem a habilidade de leitura, sem a habilidade de você poder sentar ali na cadeira e passar horas e horas lendo, esses mundos estariam como um grande véu na minha frente e eu não estaria enxergando nenhuma possibilidade. Literalmente estaria tudo como um nevoeiro diante de mim. Mas como eu fiz o que primeiro a Escritura manda, sobre tudo que deves buscar, busca a sabedoria, as coisas fluíram. O medo do desconhecido sumiu, se dissipou. Por quê? Porque eu vim a conhecer várias coisas. E que não é porque ninguém é importante ou é maior do que ninguém que acaba conhecendo, é porque foi atrás. É porque realmente fez os movimentos necessários, fez o sacrifício necessário para poder adquirir aquele conhecimento. Então são conhecimentos que normalmente a maioria das pessoas não sabem. Daí vem a ideia que diz que o segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. Veja bem,
Se tem um grupo de pessoas no mundo que não estuda sobre uma coisa, se você pega e se dedica a maior parte do seu tempo para aprender sobre aquilo, você vai se destacar. É natural que você se destaque. Se você pegar um assunto e ler esse assunto durante uma semana direto, quase ninguém faz isso. É comprovado através de estatísticas das grandes universidades, de pesquisas feitas, muito bem elaboradas, que apenas 3% da população mundial tem um nível de dedicação tal. Apenas 3% da população mundial procura desenvolver-se a nível intelectual com um foco extremamente seletivo e objetivo. Então, se você se decidir de uma vez por todas um assunto, né, o qual você vai dominar, pode ter certeza que você vai se destacar, você vai se diferenciar. Porque se diferenciar é preciso. Hoje nós vemos sempre do mesmo. As pessoas estão andando em círculos e, infelizmente, elas glorificam muito o crescimento material e se esquecem de muitas outras áreas em suas vidas que precisam dar atenção. Eles focam simplesmente na área dos recursos financeiros, esquecem-se da família, esquecem de contribuir a nível de sociedade, esquecem o amor de suas vidas, não procuram conhecer uma pessoa e, infelizmente, essas pessoas passam por problemas. É como diz aquela grande máxima: métodos pode haver milhões, mas princípios são poucos. O homem que se lembra dos seus princípios ao escolher seus métodos pode ter sucesso. O homem que tenta métodos ignorando os seus princípios certamente encontrará problemas. Então tem um princípio dentro de mim que é um grande princípio prático, de que eu tenho que estar envolvido com conhecimentos úteis, conhecimentos que não agregam. Lixo, porcaria, enchimento de linguiça tem que ficar no lugar dele, no lixo. Daí eu vou puxar um gancho aqui para conteúdos como, por exemplo, da rede de esgoto de televisão. Se você está perdendo tempo com isso, infelizmente, você está morrendo a cada dia. Infelizmente, a rede de esgoto de televisão, ela vomita dentro da sala da sua casa. E foi justamente o conhecimento que antes de eu, da Bíblia Sagrada, que antes de eu ler vários outros livros, que eu deixei de lado de ficar enchendo minha mente desse lixo informativo que existe nas mídias extremamente controladas pela esquerda, né? Pelo fascismo, pelo comunismo, totalmente tendenciosa. E eu me voltei para quê? Para aprender. Então imagina aí, imagine se a cada dia você deixar de lado aquilo que não agrega. Imagine se a cada dia você for extremamente seletivo em relação às pessoas com as quais você vive, em relação aos livros que você lê, em relação aos conteúdos que você pode assistir. Tem coisa importante que você pode assistir. Entendeu? Não estou dizendo que você vai eliminar a televisão. Tem coisa que você tem que ser extremamente seletivo. Então imagine se você fizer isso a nível diário e focar nessas 12 principais áreas e não focar só em recursos financeiros. Você tem que cuidar de todo o seu jardim. E as borboletas, elas irão em toda a região dele. Não é só nos recursos financeiros. Tenha um foco na sua vida sistêmico. Né? Separe partes do seu dia para trabalhar o seu desenvolvimento intelectual. Pense durante o seu dia a respeito do seu equilíbrio emocional. Só em você pensar nessa expressão, né, é uma programação aí que já ocorre na sua mente. Só você falar a coisa já programa a mente. Você, equilíbrio emocional, reflita sobre isso e você vai ver que realmente você vai crescer. Quando você começar a refletir sobre isso. Você vai refletir sobre isso, você vai ver suas atuações em relação ao equilíbrio emocional, você vai começar a se auto-observar, você começa a se enxergar em sua mente nesses momentos em que era preciso um pouco mais de equilíbrio, onde você talvez foi um pouco exagerado, foi muito frio, né, muitas vezes. Então, a questão é reflexão. O processo reflexivo é fundamental. E uma das bases para o processo reflexivo ser realmente poderoso é você ter conteúdo intelectual, arquivo intelectual sobre o qual refletir. Então você aprende sobre inteligência emocional. Tem
centenas, tem inúmeros livros sobre inteligência emocional, por exemplo, de Daniel Goleman, o próprio Inteligência Emocional. Temos também o Trabalhando com a Inteligência Emocional e vários outros livros que podem ajudar você nesse contexto de você desenvolver a sua inteligência emocional. Não é só uma área que você deve focar na sua vida como um todo, porque a sua vida é literalmente um sistema. Né? E o que é sistema? Segundo a teoria geral dos sistemas, do Ludwig von Bertalanffy. Teoria essa que eu aprendi no curso de administração de empresas, né? na universidade, fiz a Universidade Católica há 2 anos, a Nossa Senhora das Neves, fiz 3 anos na Universidade Potiguar. E lá eu aprendi muito a respeito de sistemas. O que é um sistema? É um conjunto de coisas que possuem uma intrínseca ligação entre si, onde todas as partes são dependentes umas das outras, ok? Isso aqui, ó, é um sistema. Isso aqui é a sua vida. Na sua vida tem a área de saúde, obviamente, tem a área de disposição, tem a área espiritual, que, em minha opinião, é a principal e deve ser tratada primeiro. Eu já fiz esse vídeo, tá lá no Instagram, postei pelo IGTV e você vai poder ver a minha primeira abordagem sobre a roda, sobre a rosa, sobre o gráfico ou sobre a pizza da vida que nós temos aqui nesse quadro. Aí vem plenitude, felicidade, criatividade, roda de direção. A sua vida possui esses elementos. E você tem dado atenção a essas partes? Saiba, entenda, perceba agora que quando você não dá atenção a uma dessas partes aqui, o seu eu inconsciente, o eu mesmo, ele se ressente. Isso que significa que você tem tristezas na vida e não sabe por quê. É porque você está negando uma grande, importantíssima área, uma grande, importantíssima parte da sua mente, de você, do seu cérebro. Isso aqui tem uma explicação neurológica muito grande e profunda e que nós podemos fazer agora. E procurar simplificar ao máximo. Cada região da nossa vida, a parte amorosa, ela tem correspondência no cérebro. A parte familiar tem correspondência no cérebro, principalmente nos lóbulos frontais. O contato social está aqui na frente. Se você é uma pessoa que tem pouco contato social, eu já declaro para você que o seu lóbulo frontal ele é pouco desenvolvido. Porque a parte responsável por isso são os lóbulos frontais. O que nos diferencia dos animais é o neocórtex, onde encontra-se, né, os lóbulos frontais, onde eu tenho o reconhecimento facial, onde eu socializo, onde a comunicação, né, a interação, a volição, o exercício da vontade, está tudo aqui nos lóbulos frontais. Então, se você não se comunica com as pessoas, se você não exercita essa parte, esses neurônios, esses conjuntos de axônios, essas ligações sinápticas, com certeza elas vão estar enfraquecidas. É por isso que tem pessoas que quando vão lidar com outras pessoas, elas sentem um atrito mental. É o nome que nós damos, né, nos estudos do desenvolvimento pessoal. Eles sentem uma dificuldade, que nós traduzimos pela palavra agonia. Né? Eles sentem dificuldade. Eu vou puxar essa aqui, certo? Deixar o carro de som passar aí. Eu vou puxar isso aqui, por exemplo, para a área da matemática. Né? A matemática está inserida aqui em qual parte? Desenvolvimento intelectual. Então, um indivíduo que ele não trabalha muito contas, números, né? Sequências, tem a ver com matemática. Logicamente, esse indivíduo, ali na mente dele, no cérebro dele, a região responsável pela matemática está lá no cérebro dele. Todos nós temos esse lóbulo cerebral que é o responsável por administrar essa parte, armazenar conteúdo intelectual. Ali, essa parte não está desenvolvida. Da mesma forma, em relação ao indivíduo que lê pouco, quando ele vai ler aquela situação difícil, né? Aquele entrave, aquela autossabotagem, para o indivíduo começar a ler alguma coisa, é o quê? É a falta de desenvolvimento, né? É a falta de fluência. Então, as sinapses cerebrais, elas estão ali tendo dificuldades de fazer com que os neurotransmissores continuem o seu fluxo de informação. Por quê? Porque por causa da falta de prática. Agora tem uma solução para você e eu tenho aqui uma informação realmente muito revigorante para você.
Você tem como superar isso, porque o seu cérebro, ele tem uma capacidade chamada neuroplasticidade cerebral, que significa que o seu cérebro, ele se regenera. O seu cérebro, ele cresce. A partir do momento que você toma a decisão de ler, apesar da dificuldade, as coisas ali dentro, né, neurologicamente falando, começam a entrar em equilíbrio. Começa a haver um equilíbrio do meio interno, né? Uma facilitação para isso quando você se decide. Eu vou superar o desafio, eu vou superar o atrito mental em entrar em contato com esse conhecimento, com essa informação. Eu vou superar o atrito mental em conhecer novas pessoas, em me conectar, em procurar novas possibilidades. Tem pessoa que tem desafio quando vai fazer uma coisa pela primeira vez. É o quê? É a mente. A mente não está desenvolvida o suficiente para que ele consiga fazer acontecer na sua vida. Então o grande segredo é esse. É você encarar isso de frente. Você não tem que se esquivar nem para a direita nem para a esquerda. A Bíblia diz, olha para frente. É para frente. Quando vier alguma voz dizendo para você, olha para a direita, olha para a esquerda, você vai ter uma vozinha aqui dentro do seu ouvido, que vai ser Deus falando com você. Esse aqui é que é o caminho, ande por ele. Então qual é o caminho? É ir para frente, né? Jesus, quando estava em forma de homem, ele disse para Satanás, quando o tentava, o inimigo se pôs na frente de Jesus, olha só que arrogância. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, sai da frente, para trás de mim, fica para trás, quer dizer, ele vai se afastar mais e mais distante de você, você vai só caminhando para frente. É isso que Deus está querendo falar. Então, enfrenta esse desafio, enfrenta isso de uma vez por todas e determine o que haverá de ser seu. Comece através da leitura, que é a grande base. Isso aqui é um presente de Deus para você. Você realmente ter essas informações e ter a confirmação de que isso é a diferença, que vai fazer a diferença na sua vida, para você superar esse momento, né, em que você está sendo desafiado a nível emocional, a nível espiritual e a nível social. É um desafio social, é um desafio em que todos estão envolvidos, né? Teve estados que não teve tanto esse desafio em relação às pessoas poderem sair para as ruas. Agora teve outros que tiveram. Tenho contato com pessoas no Instagram que falaram, né, que viram pessoas que iam à praia, que estavam no calçadão, não podia nem sequer andar no calçadão da praia. Imagina aí, meu amigo, se você não precisa realmente ter os nervos ali no lugarzinho para não deixar eles ficar na flor da pele, ir para o lugar errado. Pois é. Então nós temos que ter essa inteligência. Nós temos que obedecer, de certo modo, às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus, mas a gente não deve ficar por aí. Nós temos que ter uma visão sistêmica, nós temos que ir atrás de leitura para não sair engolindo sapo por aí, engolindo todo tipo de informação, porque nós não merecemos isso. Nós somos seres humanos, todo mundo é igual a todo mundo, não existe ninguém melhor do que ninguém. Então nós merecemos a verdade. Nada além da verdade, nós merecemos a verdade. E é atrás dela que nós estamos quando nós orientamos vocês a se desenvolverem, a realmente de uma vez por todas perceber e entender a importância da leitura. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo com 12 anos, ele já tinha a Torá memorizada na mente dele. Olha como ler é importante. Todo judeu, na realidade, quando tem 12 anos, ele tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio na cachola. Faz parte já do arquivo intelectual deles. Olha o exemplo que Jesus nos deu sobre a importância de você estudar, meu amigo. Para você ir para frente, você tem que estudar. Agora você tem que saber estudar. Você não pode estudar qualquer coisa. Infelizmente, o sistema de ensino atual, eu declaro para você que é um verdadeiro lixo. Mandam as crianças, os jovens, os adolescentes e os adultos estudarem conhecimentos e perguntas que são feitas somente na sala de aula, somente na universidade. Aí o indivíduo se forma, ganha um diploma, vai para a vida, para o mundo, para a vida real. Aí a vida real muda as perguntas. Muda as perguntas. Os desafios são diferentes. As dificuldades são diferentes. As provas são diferentes. Não é verdade? Totalmente diferente. Os desafios são mais relacionados ao emocional, ao contato com pessoas. E isso não é ensinado. Os desafios são mais relacionados aos sonhos, às realizações, a despertar o seu poder realmente, que é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Não é você ter máximos conhecimentos sobre a física, isso é importante, mas não é extremamente essencial. O verdadeiro conhecimento essencial que faz a diferença são os conhecimentos
filosóficos antigos que ajudavam o ser humano a desenvolver o seu caráter, a desenvolver a sua personalidade de uma forma mais plena, de uma forma sistêmica. E é isso que o coaching, o desenvolvimento pessoal e a programação neurolinguística que eu entrego para vocês como uma bandeja aqui, tenta apresentar o tempo todo para vocês. Fique com esses conhecimentos, aproveite essas informações e um forte abraço do teu coach Santiago Assunção.